Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e hoje vamos falar a respeito de anotações durante a sessão. Eu vou falar disso especificamente pelo viés psicanalítico. Entendam que outras vertentes teóricas têm outra leitura de funcionamento psíquico e, portanto, seguem outros padrões. Mas dentro da psicanálise e mais especificamente da psicanálise freudiana clássica, que é a que eu sigo, as anotações são entendidas como erradas, principalmente durante a sessão. Isso o próprio Freud traz. Eu tenho péssima memória para títulos de livros, eu não consigo me recordar em qual livro dele eu li a respeito desse assunto, mas eu já li em uma das obras do Freud ele afirmando que é errado fazer anotações ao longo da sessão terapêutica. O Freud ele fala isso ainda afirmando que ele busca fazer sempre após as sessões terapêuticas as anotações cabíveis, e quando ele vai escrever sobre o relato de um caso, ele busca escrever muito tempo depois que ele deu alta para o paciente, para ter tempo também de analisar suas próprias contratransferências e outros aspectos. Porém, nem é preciso necessariamente eu fazer a citação direta do Freud referente a isso, porque nós vamos por uma análise lógica. E aí eu gosto muito da filosofia, então eu sigo esse padrão de pensamento lógico. Por uma análise lógica, nós vamos chegar à conclusão do porquê é errado fazer anotações durante a sessão. Vamos pensar do seguinte modo: é dado para quem tem estudo psicanalítico e conhece teoria psicanalítica que a psicanálise se norteia pelos conteúdos inconscientes. Por mais que tenhamos várias vertentes teóricas psicanalíticas, nenhuma delas desconsidera o inconsciente. Ao menos que eu tive acesso até hoje. Nunca tive acesso a uma teoria que se dissesse psicanalítica e que desconsiderasse a existência do inconsciente. Pode ver o inconsciente por outros aspectos, como é o caso do Lacan, que vê o inconsciente organizado como uma linguagem, que também não é diferente do que o Freud via, só é especificado de uma outra maneira, mas sempre considerando a existência do inconsciente. E como tal, a terapia psicanalítica ela se norteia pela ação através do inconsciente. Não diretamente no inconsciente, porque o inconsciente é inacessível, então nós acessamos o pré-consciente e a consciência, mas através da consciência se atinge conteúdos inconscientes. E outras duas regrinhas básicas que o Freud estabeleceu para a psicanálise, e que, segundo ele próprio, qualquer um que desconsidere essas duas regras não está fazendo psicanálise, pode estar fazendo uma outra terapia, pode estar fazendo um outro trabalho, mas não é psicanálise, é a associação livre e atenção flutuante, que são dois lados da mesma moeda. A associação livre é o que leva o paciente a manifestar conteúdos do seu inconsciente, então a associação livre ela é uma livre associação de palavras, aonde você deixa o paciente falar fluentemente, ou você como paciente fala fluentemente, tudo que te vier à mente, sem fazer julgamento moral, sem estabelecer certo ou errado, sem ficar pensando muito a respeito daquilo que está se falando, porque pensar é um ato da consciência, nós queremos a manifestação do inconsciente e não do consciente. Você vai falando até que o teu inconsciente se manifeste, até que escape um ato falho, até que apareça um esquecimento, até que apareça alguma troca, alguma substituição de palavra, alguma condensação. Você vai falar uma palavra e acabam sendo duas palavras unidas em uma só, que é uma condensação da linguagem. Então, até que o teu inconsciente se manifeste de algum modo. Em contrapartida, Freud diz que para que isso funcione, é preciso também que o terapeuta tenha a atenção flutuante, ou seja, ouvir esse paciente sem fazer julgamento de valor, sem estabelecer certo ou errado e sem ficar pensando muito a respeito do que esse paciente está falando, porque lembrando novamente, pensamento é uma ação da consciência, não é uma ação inconsciente. O inconsciente não pensa. Ele se manifesta, ele faz ligações, mas ele não pensa. O ato de pensar é do consciente. E aí o que acontece quando você faz a anotação? Se você ficar fazendo a anotação, inevitavelmente você está consciente daquilo que você está anotando. Estar consciente daquilo que você está anotando não só é perfeitamente inútil diante da teoria psicanalítica, lembrando, como eu disse antes, outras teorias vão ver isso de outro modo, mas na psicanalítica é inútil você estar consciente do conteúdo, porque a terapia é uma relação de inconscientes, o inconsciente do paciente e o inconsciente do terapeuta.
para que o terapeuta, e por isso a atenção flutuante, que é no mesmo sentido da associação livre. A atenção flutuante tem como função que o terapeuta esteja desprovido de valores morais e possa escutar o discurso do seu paciente para além das palavras. Por isso que ele consegue reconhecer o ato falho, por isso que ele consegue reconhecer a repetição, porque ele escuta para além do discurso formal, para além do que eu entendo daquilo que é dito, mas sim escutando o que aquilo que é dito traz. Tudo que é dito traz algo acoplado, traz juízo de valores, traz várias coisas acopladas. Eu escuto isso sem fazer julgamento moral. E a partir dessa escuta, eu consigo apontar coisas para o paciente. Se eu estou anotando, eu não estou escutando. Porque a escuta, ela demanda que a tua consciência flutue, que a tua consciência ela fique, de certo modo, desatenta. E anotar demanda atenção. Por isso que, logicamente, fazer anotação durante uma sessão psicanalítica é um erro grave. Porque você está concentrando atenção na sessão. A psicanálise não trabalha com atenção no paciente. Ela trabalha com a escuta, que é justamente uma atenção flutuante, uma atenção dispersa. É a diferença entre você olhar para um ponto fixo e ignorar tudo o que acontece em volta e você relaxar, se distanciar um pouco e perceber o seu entorno, sem focar em uma coisa. Você não está enxergando uma coisa específica, mas você está vendo tudo à sua volta. E se algo te chamar a atenção, a tua atenção vai ir para aquilo. Então, se eu estou concentrado em um ponto e alguém balança a mão atrás de mim, eu nem vou ver, porque eu estou concentrado aqui nesse ponto. Agora, se a minha atenção está flutuante, se a minha atenção está, entre aspas, dispersa, eu consigo perceber tudo ao meu entorno. Então a chance de me chamar a atenção um movimento, uma sombra da pessoa acenando atrás de mim é grande. E aí a minha atenção vai para essa pessoa. E aí eu consigo reconhecer essa pessoa. E é isso, a atenção flutuante em relação aos conteúdos do paciente. Se eu fico concentrado no discurso do paciente, no que o paciente está trazendo, tentando racionalizar isso, que é uma defesa, ou seja, está falando mais do ego do terapeuta do que do processo terapêutico. Se eu fico fazendo anotação a respeito do discurso do meu paciente, eu não estou com essa atenção dispersa, com essa atenção flutuante que me possibilita enxergar os conteúdos que estão passando distantes. Eu só vou enxergar o que ele está falando, aquilo de uma maneira mais mecânica e prática da linguagem. Eu vou perder de vista tudo que está vindo acoplado nessa fala dele, tudo que está atravessando essa fala dele, tudo que está tropeçando pelo meio dessa fala dele. Então, isso não pode ocorrer dentro da terapia psicanalítica, porque a terapia psicanalítica se baseia pelo inconsciente. A fala é um ato da consciência. Os atravessamentos são o ato do inconsciente. E é os atravessamentos que eu tenho que reconhecer e não a fala. Por isso, anotar não apenas é inútil, como atrapalha o processo terapêutico clássico. Se você tem uma visão, eu sou terapeuta e tenho uma outra leitura de psicanálise. Espero que você tenha embasamento teórico suficiente para fazer essa leitura. Porque isso é que eu estou apresentando aqui, é uma leitura com base freudiana clássica, que é muito utilizada até a atualidade por diversos terapeutas, inclusive eu também utilizo esse método, que é a atenção flutuante diante da associação livre. Agora, se você toma uma outra posição em relação à psicanálise, não que não seja possível. O próprio Freud disse que a psicanálise ainda precisava de certas inovações, precisava ser revista em alguns aspectos. Porém, é preciso que você tenha uma base teórica. Saiba o que você está fazendo. Não saia fazendo qualquer coisa que você não tem base teórica alguma, não tem estudo nenhum para fazer e chamando de psicanálise. Porque isso tanto suja o nome da teoria, desmerece a teoria, quanto pode fazer estragos muito grandes no seu paciente. Se você não sabe o que faz, a chance de você fazer uma besteira com o teu paciente é muito grande. E é uma das principais críticas que temos atualmente em relação a essas supostas terapias milagrosas que apareceram recentemente e que prometem em 3, 4 sessões mudar a vida do sujeito.
Normalmente elas não têm base teórica alguma, elas não têm experiência clínica, elas não têm construção teórica a partir da atuação. Elas têm simplesmente um livro que foi escrito por alguém que nem é da área, que acha que é assim, que traz um monte de frase de autoajuda e aí usam isso para mexer na vida emocional de pessoas, que na maioria das vezes acaba gerando muito mais danos do que qualquer benefício. Então, cuidado, para você como terapeuta, muitas vezes psicanalítico ou como psicólogo, não fazer a mesma coisa. Porque não adianta você ficar apedrejando essas pessoas que fazem essas terapias irresponsáveis, mas fazer também na tua clínica uma terapia irresponsável. É preciso que você tenha construto teórico para atuar. Você precisa ter uma base teórica, você precisa ter um conhecimento clínico para estar atuando. Você precisa construir uma base teórica forte. Então não é fazer qualquer coisa e chamar de psicanálise ou qualquer outra abordagem. Já vi pessoas também, inclusive uma pessoa que é querida a mim e que foi minha professora durante a graduação, se queixar também em relação à TCC, que muita gente sai se afirmando terapeuta cognitivo-comportamental sem base teórica, sem saber direito o que está fazendo. Então, não fique afirmando que você é de uma determinada terapia sem ter base teórica para atuar, e se você pretende atuar pelaquela terapia, leia, entenda a teoria e tome cuidado no uso dela. É isso. Se não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos. Envie o link para conhecidos, para pessoas que você sabe que podem se interessar por esse conteúdo, por esse assunto. Compartilhe para nos ajudar o canal a crescer, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e para que a gente sempre esteja produzindo novos conteúdos. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.